complicado, né? Porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E parece que dá uma loucura, né? O mundo fica Coletiva. louco, as pessoas jogam o carro em cima, as pessoas buzinam, as pessoas te atropelam se você não olhar direito. E mesmo a cabeça das pessoas, né? Ninguém consegue mais falar normalmente. Parece que dá uma loucura, né? E quem trabalha tentando escrever, fazer música, fazer filme, sofre, porque esse clima não é muito propício para a criatividade. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, se vocês quiserem, né? Para a gente conseguir entrar num pique de escrever alguma coisa nessa época, que parece, né? Ah, eu vou ter tempo livre, eu vou parar de trabalhar, vou dar uma pausa. Mas 9 entre 10 vezes a gente não consegue fazer algo tão produtivo quanto imaginava. Uma das razões, veja aí o que você acha, Sidney, mas eu vi um pessoal comentando isso hoje e eu achei perfeito. Que é assim, a maioria das pessoas não trabalha com coisas criativas. A maioria das pessoas trabalha com coisas que são apenas rotineiras, operacionais, que não requerem a produção de algo de dentro da cabeça para se transformar em algo novo, algo que não existia. Então, elas não entendem muito quem trabalha com criatividade. Quem trabalha com criatividade, ou seja, quem tenta escrever, quem tenta fazer música, etc., nessa época de férias, feriado, celebração tal, precisa meio que criar uma barreira, ou seja, precisa negociar com as pessoas da família, as pessoas com quem divide a casa, para conseguir esse tempo de isolamento, esse tempo de respeito para criar. Você sente isso, Sidney? Ah, sim. É, mais ou menos, Laura. Não, não é uma coisa que eu consigo. Eu pessoalmente eu consigo manter as coisas mais ou menos separadas, assim, né? Tá. Mas, mas sim, em alguns momentos pode, se eu não me concentrar bastante, pode atrapalhar, sim. E a gente lembra também algumas dicas que sempre funcionam, mas nessa época vão funcionar mais ainda. Que é você ter um lugar, uma mesa seria bom, uma sala seria ótimo, né? Mas pode ser uma mesa específica para a escrita. Então, você ter um canto que é para aquilo e não para outras coisas. Muita gente tem uma mesa de trabalho e nessa mesa de trabalho tem um monte de coisa. Tem conta para pagar, tem lista de coisas a fazer, Aliás, então tem. eu vou me desdizer, porque na verdade, né, eu Ah, acabei mudando para ter um espaço, né, só meu, então, para não ter então, fatores externos a atrapalharem menos, né. Eu, sim, sim. Sendo que no lugar antigo era tudo meio misturado, né? Então, Minha mesa de meu estúdio, né? Minhas coisas era tudo num lugar só. Então a dinâmica da casa atrapalhava, assim. atrapalha um pouco, né? E quando você tem na mesma mesa, não que a pessoa precise ser estupidamente organizada, mas você tem na mesma mesa diferentes tipos de trabalho, é um pouco mais difícil você se dedicar ao trabalho criativo. Então é legal você separar um espaço, nem que seja um espaço temporário. De repente você tira da mesa as coisas que não são da escrita para você, naquele momento, se dedicar a ela. E depois pode voltar as coisas de trabalho, um trabalho mais operacional, um trabalho mais burocrático que você tem que fazer, de repente, né? Então, essa eu achei uma dica bem interessante. Outra dica interessante é a de ancoragem. Então, você criar um objeto. Eu vou pegar aqui um objeto que lembra a escrita. Olha, eu adoro penas. Eu acho que as penas são muito simbólicas.
de escrita, né? Então, você pegar um objeto e se programar para... quando você pega aquele objeto, é o momento de você entrar no seu pique criativo. Então, você ancorar, você pega ele e entra no espírito de criar. Você combina isso com você mesmo e depois que você sair do seu momento, a meia hora, a 1 hora que você dedica à escrita mesmo no caos, você devolve o objeto e volta à vida comum e volta à sua família enlouquecida para comprar presente, sei lá mais o que. Então, a gente precisa realmente fazer um esforço extra para se isolar do que está acontecendo em volta, porque realmente as pessoas estão em outra toada e elas não respeitam muito, elas invadem um pouco o espaço, o tempo de quem procura criar alguma coisa nesse momento. Não, olha, o J.R. Mello está dizendo um negócio problemático, né? Tenho dificuldade em encontrar momentos de isolamento. Meu canto de escrita virou mesa de videogame. Pois é. Pois é, lindo. Muito difícil aí. Você começa a jogar, começa a mandar mensagem. Aliás, uma das coisas básicas que a gente tem que fazer quando está escrevendo é absolutamente suspender e-mails, mensagens por WhatsApp, mensagens por Facebook, por Insta, por qualquer coisa. Não olhar nada. Tudo isso deixar apagado e sem avisar no seu computador. Com exceção da nossa live, né? Que aí você tem que parar de escrever para assistir a nossa live. Depois você volta a escrever. Não pode perder, né? Porque é complemento da sua escrita. Mas, né, tem essa coisa de não ficar respondendo a estímulos. Então, cortar pelo menos por 1 hora, aquela hora que você está dedicando à sua tarefa. E veio mais uma dicasinha que eu achei muito interessante hoje, então eu queria passar para vocês. Gostaria que vocês comentassem se vocês acham apropriado, tá? Que é, em geral, quem está escrevendo, muitas vezes tem mais de um projeto em andamento. Nessa época que é difícil, eu sempre recomendo para você se dedicar ao que pega mais no seu coração, ao que pega mais na sua vontade de se expressar, né? Mas aí eu vi uma outra dica muito interessante, uma dica mais prática, que é assim, nessa época difícil, você se dedicar ao que é mais curto e rápido de terminar. Eu achei interessantíssimo. Eu achei assim, realmente, de repente, se você está com um projeto complicado e vai entrar numa época que chama atenção, que quebra, que a menos que você more sozinho e não tenha que sair à rua e não tenha que encontrar ninguém, se você não está isolado, então é difícil tocar um projeto complicado. Então, talvez você tenha um projeto mais simples que você possa terminar nesse período mais caótico. Eu achei uma bela de uma dica, assim, quem escreve, né, quem cria textos, às vezes está precisando criar um texto para blog, está precisando criar um texto mais curto, está precisando criar um conto, está querendo fazer uma coisa, de repente, mais curta, além do projeto maior. Então, é uma ideia pegar esse momento caótico para isso. O que as pessoas estão dizendo isso? A Larissa Venceslau está falando, parei de escrever para assistir a live mesmo. No meio do clímax. Olha, tá vendo? É isso aí, Larissa. Esperamos contribuir com algo útil, né? Sim. Ó, e a Elceníbia está falando aqui. E quando a pessoa é louca e consegue fazer desenho ouvindo música e vendo ao mesmo tempo a live de vocês? Ah, tá ótimo. É uma pessoa multimídia, né? O pessoal... Gente, eu estava pesquisando aqui, os locais de trabalho de escritores famosos. Se você quiser, eu passo o link para vocês. E eu morri de rir, porque, assim, tem gente, alguns autores famosos, você vê a casa deles, e é uma beleza, é uma arrumação, é uma coisa incrível, né?
Mas tem até gente que escreve dentro da banheira. Dê uma olhada nessas fotos, vale a pena. Só tem que tomar cuidado para não entrar com o laptop na banheira e depois tomar choque lá. Oh, mas tem mesas arrumadas e tem mesas caóticas. Tem gente sentada na mesa arrumadinho, tem gente no chão, largado, com o pé por cima das coisas. Realmente, escritores variam muito. O que importa é se achar, né, Laura, um jeito que faça fluir, né, a ideia, né? Eu, por exemplo, sou um cara que flui muitas ideias quando eu estou tomando banho, principalmente lavando a cabeça. Mas aí eu não posso escrever. É difícil escrever. Nesse momento complica um pouco. E também, essa dica, eu usei essa técnica no curso que a gente terminou agora, no Escreva Seu Livro em 12 Semanas, né? E realmente ela funciona muito, tá, crianças? Não para ficção super elaborada, mas uma ficção de entretenimento, já pode ser, e uma não ficção, com certeza, que é gravar, em alguns casos. Você grava e depois você transcreve e depois você revisa a transcrição. Como isso acelera a escrita, é impressionante. É impressionante. Aliás, foi em parte uma das técnicas que eu usei para escrever a minha parte do nosso livro, né, do marketing para autores. Sim. Sim. Eu gravei, depois fiz a transcrição, né? Paguei uma empresa para fazer a transcrição. A partir da transcrição, aí eu fui relendo e reescrevendo, né? E ajustando o que eu tinha dito, e crescendo onde eu achava que tinha faltado coisa, apagando coisa que tinha ficado sem sentido e tal. Foi o meu processo criativo no nosso livro. Né? No nosso livro envolveu gravação. Pois é, eu fui na parte mais tradicional de escrever mesmo, mas eu estou achando essa história de gravar, para muita gente funciona muito bem. Para mim foi bom pelo ganho de tempo. Exatamente. É incrível como acelera. Então considerem isso também. Quem está num momento muito acelerado, às vezes meia hora de gravação você consegue botar um capítulo inteiro. Claro, depois na transcrição você tem que dar uma boa trabalhada. Não é. Não vem pronto. Você fala não costuma estar arrumado. Não. Mas está ali, né? O conteúdo está ali, então é a ser experimentado.